Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum. E todo o domingo do tempo comum, nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Mas o tempo litúrgico termina daqui 4 semanas apenas. Celebraremos mais 3 domingos. No próximo 4º domingo será a grande solenidade de Cristo Rei. Acabou o tempo, o ano litúrgico, e a gente começa um novo tempo. Durante a semana, os evangelhos já estão bastante pesados, já está se falando muito sobre o fim dos tempos, o dia do julgamento, o dia que a gente vai ter que se apresentar diante de Deus. Mas durante os domingos, já se começa um pouco a tensão, a tensão que vai se formando pelo fato de Jesus estar chegando na cidade de Jerusalém, mas é como se o Senhor fosse arrumando as coisas, para quando chegar na cidade santa, o lugar onde ele será sacrificado, está tudo certo, tudo arrumado. O tempo se completou. É o que nós vamos vivendo hoje. Por exemplo, hoje nós somos colocados diante desta página do Evangelho de São Marcos. É sempre importante a gente lembrar quem é que está falando e por que ele está falando. Marcos, ele era também chamado de o intérprete de Pedro e também o tradutor. Ele traduzia aquilo que Pedro falava, porque Pedro não falava o hebraico. Ele falava um dialeto chamado aramaico, bem rebuscado, com um sotaque bem pesado, lá do fim da Galileia, e muita gente não entendia o que ele falava. Ele precisava então de um tradutor. Ele traduzia aquilo que Pedro falava, mas parece que ele absorveu de uma forma tão bonita as memórias de Pedro, que ele traz elementos no seu evangelho que são mais luminosos do que nos outros evangelhos. Por exemplo, Lucas, Mateus, ele traz um colorido diferente. Ele começa o seu evangelho já na primeira frase dizendo assim: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso daqui foi o que marcou a impressão de Marcos. Ele é o Filho de Deus. E porque ele é o Filho de Deus, ele é capaz de fazer todas as coisas. Tudo o que quiser, ele pode fazer. Ele vai conduzindo o seu leitor, ele vai trazendo todas as histórias, colocando Jesus sempre como superior, o Filho de Deus, até que no momento da cruz, quando o soldado abre o peito de Jesus, o soldado exclama: de fato ele é o Filho de Deus. E é esse Filho de Deus que nós vemos hoje no Evangelho. E vejam que São Marcos, ele coloca Jesus aqui em situações e detalhes bem importantes para a nossa vida espiritual. Ele diz assim: naquele tempo Jesus saiu de Jericó junto com os discípulos e uma grande multidão. Ele vai situando Jesus nos lugares da geografia de Israel. Primeiro ele sai da Galileia, onde começou o seu ministério, na cidade de Cafarnaum, à beira do lago. Agora ele vai atravessando o caminho natural e passa pela cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ele coloca aqui porque ela é uma cidade muito interessante, Ela é a cidade mais antiga da terra. As últimas escavações datam a sua fundação lá por 10.000 anos antes de Cristo. É a cidade que está numa depressão, no buraco mais profundo, 260 metros abaixo do nível do mar. É como se o evangelista dissesse: o Senhor desceu até o mais profundo da terra. E quando ele chega no mais profundo da terra, o que é que ele faz? Ele faz um homem enxergar. Qual homem? Não tem o nome dele no evangelho. Chamam ele de Bartimeu, porque ele é filho de Timeu. Qual a situação deste homem? Cego e mendigo. Um homem sentado à beira do caminho, cego, dependia de tudo dos outros.
pelo visto aqui nem o pai queria saber dele, né? Porque se fosse um pai amoroso e carinhoso, teria levado o seu filho cego para casa. Mas acontece que muitos de Israel entendiam que uma pessoa que nasceu com uma deficiência é uma pessoa que foi amaldiçoada por Deus. Então jogava fora, cego, aleijado, deixa para lá, não queremos esse homem aqui dentro de casa. E o homem estava ali à beira do caminho. Jesus então vai passando e ele ouve dizer que Jesus o Nazareno está passando. Quando ele percebe que Jesus está passando, por causa do barulho da multidão, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Vejam que aqui ele já faz uma profissão de fé. Quem foi que disse a ele que ele é o filho de Davi? Falar que ele é o filho de Davi significa que ele reconhece em Jesus o Messias. Todo mundo dizia que o Messias era filho de Davi, nasceria de Davi, da estirpe de Davi, e nasceria na cidade de Belém, cidade pequena de Éfrata. E por que ele chama Jesus de o filho de Davi? Mesmo sem enxergar, mesmo sem entender as coisas, mesmo sem nunca ter visto o rosto de Jesus, ele já professa a fé. Filho de Davi. Vejam que as pessoas que estão ao lado começam a dizer: cala a boca, fica quieto, fica no seu canto. Começam a repreender o cego. Mas quanto mais mandava ele se calar, mais ele gritava: eu não vou me calar de jeito nenhum, eu vou gritar e vou gritar o quanto mais forte eu puder. E todo mundo: cala a boca, manda esse homem ficar quieto. Até os discípulos, né, em outro evangelho diz assim: manda ele se calar, manda ele ficar quieto, Senhor, manda ele ficar quieto. E ele continua gritando, ele não se conforma com a situação que ele está ali. Jesus então parou e mandou chamá-lo: chama este homem. Agora esse mesmo povo que estava mandando ele calar a boca, agora vem para cá, Jesus te chama, coragem, né? Ou falsidade, né? Uma hora está enfiando o homem na miséria, ele está pedindo um favor a Jesus e não quer que ele chegue perto de Jesus. Mas agora não, agora vem para cá, levanta-te, né? Tem coragem, vem cá, Jesus te chama. E quando Jesus chega perto do homem, ele faz uma pergunta meio indecente, né? Ele chega e diz assim: o que você quer que eu faça? O cego poderia olhar para falar com Jesus, né? Você acha que eu quero o quê, né? Mendigo, cego, jogado aqui na beira do caminho. O que eu estou pedindo para você? Mas por que Jesus pergunta? Ele pergunta justamente porque tem muitas pessoas que gostam da miséria onde vivem, que gostam do lugar de abandono, que gostam de se fazer de vítima. Tadinho de mim, sou cego, estou aqui jogadinho do lado, no meio do caminho, na beira do caminho, ninguém presta atenção em mim, olha que tragédia, eu fui amaldiçoado por Deus, sou cego, olha que... Então é preciso que você tenha clareza do que é que você quer de Deus, o que é que você quer. E o cego sabe exatamente o que pedir ao Senhor. E ele diz assim, no português a tradução diz apenas: mestre, que eu veja. Mas no original ele diz Rabuni. Rabuni é um jeito carinhoso de chamar o mestre. É o mesmo que dizer meu mestre amado, meu mestre querido. É diferente da fórmula seca, quando você diz Rabi. Rabi quer dizer mestre, né? Rabuni quer dizer meu mestre amado. Maria Madalena chamava sempre Jesus de Rabuni, meu mestre querido, meu mestre amado. Meu mestre amado, que eu veja. Ele sabe exatamente o que é que ele quer. Jesus é o filho de Davi, Jesus é o mestre, e Jesus pode fazer ele enxergar, que eu veja. E Jesus disse: vá, a tua fé te curou. O homem imediatamente recuperou a vista, jogou o seu manto e começou a seguir Jesus, a seguir a Cristo, a seguir o seu mestre amado. Estes passos que Jesus fez neste homem são os passos que ele precisa fazer na nossa vida. Primeiro, Jesus ele vai até o mais profundo da nossa miséria.
pode ser a cidade de Jericó, lá abaixo do nível do mar, a cidade mais profunda, né? Na época do frio fica uma tragédia lá, porque cai muita neve, a cidade fica inteira coberta de neve, um frio horroroso. Mas quando chega em agosto, mês do calor, é um calor pior do que Cuiabá, uma coisa triste, a cidade de Jericó. Mas Jesus vai até onde as nossas capacidades já não têm mais vigor. Ele vai até o mais profundo da nossa miséria, do nosso pecado. Ele passa por nós, mas espera de nós atitudes. Levanta daí. Você quer mesmo ser curado? Você quer mesmo ser salvo? É igual aquela história de pessoas que são dependentes, né? Ela só pode sair do vício se ela de fato quiser. Se ela não quiser, não tem o que você fazer por ela. É a mesma coisa para com Deus. Você quer ser curado, então você tem que tomar uma atitude interior. Você tem que querer mudar de vida. Você tem que querer estar com Ele. Você tem que gritar, você tem que espernear, tem que fazer alguma coisa. Não dá para querer ser salvo vivendo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, andando da mesma maneira, praticando as mesmas obras, os mesmos pecados, as mesmas misérias. Não tem como. Você tem que querer. E quando Jesus faz a obra, ele então muda de direção. Ao invés de voltar para casa, dizer: olha aqui, Timeu, meu pai, né? Você me jogou na rua, mas eu quero mostrar para você que agora eu estou curado, Bartimeu. Eu estou vendo, eu sou um homem que pode agora não mais depender de ninguém, eu sou um homem livre. Né? Ele, ao invés de voltar para o pai, para jogar na cara do pai todo o mal que o pai fez a ele, não. Ele segue Jesus e se torna discípulo. Se torna um que segue Jesus. E para onde Jesus estava indo? Para Jerusalém. De Jericó, o caminho segue agora para a cidade de Jerusalém. E para Jerusalém está reservada a cruz para Cristo, para o Senhor. Um homem curado consegue servir a Deus. Um homem que enxerga as coisas consegue ver o invisível. E Deus precisa fazer um milagre em nós, um milagre na nossa vista. Porque geralmente nós não enxergamos as coisas. Nós achamos que a nossa salvação, a nossa liberdade está em uma série de lugares que nunca vai estar. Uns acham que a felicidade é quando nós tivermos uma política perfeita no nosso Brasil. Outros acham que a felicidade é quando nós não tivermos mais doença, quando uma vacina conseguir resolver toda a nossa vida. Outros acham que o mundo, a economia, ou não sei o que, as coisas do mundo é aquilo que pode nos dar. Não tem nada disso. O único que pode nos dar a visão real das coisas é Deus e mais ninguém. O Rabuni, o mestre amado, é Ele que pode. É Ele que pode fazer como Deus fez no princípio. No princípio Deus disse: faça-se a luz. Ele pode olhar para você e dizer: enxerga. Né? E ele teve que fazer isso até em alguns momentos com os apóstolos que não conseguiam enxergar as coisas depois da ressurreição. Jesus teve que abrir a inteligência deles para que eles pudessem enxergar as coisas. E é exatamente isso que Jesus precisa fazer conosco. A primeira leitura e o Salmo nos lembrou muito isso. Um Deus próximo. Um Deus carinhoso, um Deus bondoso, um Deus que foi lá e recolheu os seus, mesmo os doentes, os aleijados, os cegos, as mulheres grávidas, as parturientes. Foi isso que disse a primeira leitura. Ele foi lá e recolheu e trouxe para a sua casa, para o seu regaço, para o seu convívio, todos aqueles a que ele amava. Hoje nós somos chamados por Deus a sermos homens e mulheres que enxergam a verdade. E só Jesus pode fazer esse milagre na nossa vida. Se nós quisermos enxergar a verdade através da ótica do mundo, nós continuamos cegos.
E aqueles que não enxergarem, que não passarem por esse processo de cura de Jesus, jamais enxergarão o caminho do céu. A nossa salvação está nas mãos do Mestre, o Rabuni, o Mestre amado. Que Ele tenha piedade de nós, assim como gritava Bartimeu.